entregando sua noite a Deus. A noite chegou, o mundo aos poucos desacelera. As luzes se apagam, os sons se tornam distantes, as ruas ficam silenciosas. E é nesse momento que muitos corações sentem mais fortemente o que durante o dia estava. Encoberto pela correria, a ansiedade reaparece, as lembranças vêm à tona, a mente não para. E, para muitos, dormir torna-se mais uma batalha do que um descanso. Mas você está aqui agora, e essa não é uma coincidência. Você foi conduzido até esta oração porque o céu deseja tocar sua mente, sua alma, seu espírito. Há algo poderoso acontecendo quando você escolhe entregar a sua noite a Deus. A palavra diz, em Salmo 121, versículo 4, que o guarda de Israel não dorme nem cochila. Isso significa que mesmo enquanto você repousa, há um Deus que permanece de vigia, cuidando de tudo o que você não pode controlar. Dormir, então, torna-se um ato de fé. É como dizer, Senhor, eu confio tanto em Ti que posso fechar os olhos em paz. E é exatamente isso que vamos fazer juntos nesta oração. Vamos confiar, descansar e entregar. Palavra por palavra, respiração por respiração. Não se apresse, não tente se concentrar em tudo ao mesmo tempo. Apenas permita que sua alma vá se aquietando, como quem senta à beira de um rio e observa a água fluir. Talvez o seu dia tenha sido cheio, difícil, agitado ou até vazio. Talvez sua alma esteja cansada, sobrecarregada, cheia de coisas não resolvidas. Mas aqui e agora, você tem a oportunidade de iniciar uma transição, sair da agitação e entrar na presença, sair da inquietação e entrar no descanso. Enquanto você ouve esta oração, não tente se encaixar em um modo espiritual perfeito. Apenas seja você, com seus pensamentos, suas dores, sua fé, sua dúvida. O Espírito Santo não exige performance, ele deseja presença. E ele está aqui. Respire fundo, sinta o ambiente se alinhar com o céu. Feche os olhos se desejar. Silencie o que puder. E vamos iniciar juntos uma jornada de entrega, cura e renovo. Uma jornada que começa agora e terminará com você dormindo em paz, com o coração leve e a mente quieta. Se esta oração já está alcançando o seu coração, considere se inscrever no canal Palavra e Oração. Aqui, a palavra se transforma em oração e a oração transforma tudo. Ative o sininho, compartilhe com alguém que também precisa de descanso. Juntos, vamos espalhar paz e fé todas as noites, já. Entregamos os primeiros minutos da noite nas mãos do Senhor. Vamos dar um passo mais profundo, acalmar a mente e acalmar o coração. Porque o descanso verdadeiro começa no interior, e é sobre isso que oraremos a seguir. Silenciando a mente e acalmando o coração. Salmo 131, versículo 2 nos diz: Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Assim é a minha alma para comigo. Agora que entregamos este tempo nas mãos de Deus e começamos a transitar da agitação para o descanso, precisamos tocar num ponto essencial: o barulho da mente. Porque muitas vezes não é o ambiente externo que nos impede de dormir. É o que está acontecendo dentro da gente. Você já tentou dormir e sentiu como se houvesse um turbilhão na sua cabeça? Pensamentos indo e vindo, repetições de conversas, preocupações com o dia seguinte, lembranças do que passou, sensações que não têm nome, vozes internas dizendo que você precisa resolver tudo agora. É como se no momento em que o corpo quer parar, a mente se recusasse a desligar. E isso cansa, drena, confunde, tira a paz.
Por isso, nesta parte da oração, vamos orar para que a mente seja silenciada e o coração seja aquietado, o salmista. Davi, em Salmo 131, escreve algo poderoso. Fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Não foi Deus quem calou a alma dele, foi ele mesmo. Ele decidiu, ele impôs ordem ao seu interior, porque sabia que a paz não cai do céu como mágica. A paz precisa de permissão para habitar. Silenciar a mente é um ato espiritual. Não significa esvaziar os pensamentos como se faz em técnicas humanas de relaxamento. Silenciar a mente significa colocar cada pensamento aos pés da cruz e declarar: eu não preciso carregar isso agora. Quando você entrega a Deus as suas preocupações, você está dizendo: Senhor, eu reconheço que o Senhor é mais capaz do que eu. Eu reconheço que mesmo se eu pensar nisso a noite toda, não vou mudar nada. Mas se eu entregar a TI, tudo pode mudar. Talvez você tenha se acostumado com a inquietação mental. Talvez já ache normal dormir tarde, acordar cansado, pensar demais, ficar preso em ciclos internos. Mas hoje, o Espírito Santo quer quebrar esse ciclo. Ele quer entrar na sua mente e trazer uma nova organização espiritual. E isso começa com uma oração sincera. Pode ser assim: Senhor, minha mente está cheia, eu confesso, tenho pensado demais, sentido demais, guardado demais. Mas hoje eu quero abrir espaço para a tua paz. Quero que o Senhor toque onde eu não alcanço, que o Senhor traga silêncio onde só há ruído. Você pode orar com essas palavras ou com outras. Mas o mais importante é abrir o coração de verdade. Deus já conhece o que está aí dentro, mas Ele age com mais liberdade quando há entrega. Feche os olhos por um momento. Respire fundo. Visualize a sua mente como um lugar, talvez um quarto, um campo, uma cidade. Agora, imagine o Espírito Santo entrando ali com calma, com luz suave. Ele vai apagando os pensamentos desnecessários, limpando as paredes, retirando as vozes que não vêm dele. Ele reorganiza tudo com sabedoria e amor. Esse processo pode parecer invisível, mas é poderoso. À medida que você ora, Deus está agindo. À medida que você respira, o Espírito está organizando. E aos poucos, a mente que antes estava como um mar revolto, começa a se acalmar como águas tranquilas. Em Isaías 26, versículo 3, está escrito: Tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme, em TI, porque ele confia em ti. Perceba, a paz perfeita é possível, ela é fruto de uma mente firme em Deus. E manter a mente firme em Deus é escolher, noite após noite, pensar mais nas promessas do que nos problemas. É substituir o sei pelo Deus está comigo. É trocar o não consigo dormir por o Senhor dá aos seus enquanto dormem. Salmo 127, versículo 2. Você pode fazer isso, pode construir esse hábito, e isso vai transformar não só as suas noites, mas sua saúde emocional e espiritual. Pessoas que aprendem a aquietar a mente passam a viver de forma mais leve, mais clara, mais conectada com o céu. Talvez seu coração esteja inquieto por coisas que ainda nem aconteceram. Talvez você esteja carregando dores antigas ou tentando prever o futuro. Mas hoje, Deus está dizendo: deixa que eu cuido disso. Agora é hora de descansar. Aquiete-se em mim. E quando o coração se acalma, o sono chega. Quando a mente silencia, a paz desce. Quando a alma se rende, o Espírito governa. Vamos declarar isso juntos agora? Senhor, eu entrego minha mente nas tuas mãos. Eu rejeito o excesso de pensamento, ansiedade e agitação. Eu declaro que a minha alma se aquieta em ti. Essa é uma declaração espiritual.
Quanto mais você repete, mais sua mente vai entendendo que ela não está mais no controle. O controle está com Deus. E você pode sim dormir com o coração em paz. Talvez neste momento você já esteja sentindo o corpo relaxar, os olhos pesarem, a respiração desacelerar. Deixe vir, não resista. Você não precisa terminar esta oração acordado, você precisa terminá-la em paz. E se essa parte da oração já te abençoou, compartilhe. Alguém que você ama pode estar lutando com pensamentos antes de dormir. E esta oração pode ser o abraço espiritual que essa pessoa está precisando hoje. E agora que silenciamos a mente e acalmamos o coração, vamos nos lembrar de algo ainda mais poderoso. Jesus está no barco. E mesmo que a tempestade esteja lá fora, se Ele está presente, podemos descansar por dentro. Jesus no barco da sua vida. O texto-chave para essa reflexão se encontra em Marcos 4, versículos 39 e 40. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Agora que sua mente começou a desacelerar e seu coração está mais calmo, é hora de lembrar de uma verdade que sustenta qualquer alma cansada. Você não está sozinho. Mesmo quando tudo parece estar fora do controle, há alguém no barco da sua vida, e o nome dele é Jesus. A Bíblia conta em Marcos 4 que Jesus estava com os discípulos em um barco, atravessando o mar da Galileia, quando uma grande tempestade se levantou. O vento era forte, as ondas ameaçavam afundar a embarcação. O desespero tomou conta de todos, menos de Jesus. Ele estava ali, dormindo. Dormindo? Sim. Enquanto o barco balançava, enquanto os discípulos temiam pela vida, Jesus dormia com serenidade. Isso não significa que ele era indiferente ao perigo. Significa que ele sabia quem era. Sabia que nada estava fora do controle do Pai. E sabia que aquela tempestade não teria a última palavra. Talvez hoje você se sinta exatamente como aqueles discípulos, cercado pelo medo, com a sensação de que o barco da sua vida vai afundar. As ondas dos pensamentos parecem incontroláveis. As situações externas continuam difíceis. E o seu coração se pergunta: será que Jesus está vendo? Será que ele se importa? Por que ele está em silêncio? Mas a verdade é, o silêncio de Jesus não é ausência. O sono dele naquela passagem é uma lição para você hoje. Jesus estava no barco, e enquanto ele estiver presente, nenhuma tempestade terá autoridade para te destruir. A paz de Jesus não vem depois que a tempestade passa. Ela existe durante a tempestade, porque ele é a própria paz. Quando ele se levantou e disse: Cala-te, aquieta-te, o mar obedeceu. O vento parou, o ambiente mudou, e é isso que ele quer fazer com você agora. Jesus está no seu barco, mesmo que você não o veja, mesmo que ele pareça em silêncio, mesmo que as ondas ainda estejam altas. Ele está aí, e mais, ele está no comando. Mas, como os discípulos às vezes gritamos: Senhor, não te importa que pereçamos? E ele, com amor, responde: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Essas palavras de Jesus não são repreensão dura, são um convite ao amadurecimento espiritual. Ele estava dizendo: se eu estou com vocês, por que temem? A minha presença é maior do que qualquer tempestade. Essa é a chave que vai mudar suas noites. Não é o mar calmo que traz descanso, é a certeza de que Jesus está no barco, porque mesmo que a tempestade continue por fora, dentro de você pode haver paz. Talvez você precise repetir isso agora, em oração.
Jesus, eu acredito que o Senhor está comigo, mesmo quando não ouço tua voz, mesmo quando tudo parece difícil. O Senhor está no meu barco e isso basta. Essa verdade transforma tudo, porque ela te tira da posição de vítima e te coloca na posição de quem confia, de quem sabe que, por maior que seja a tempestade, ela nunca será maior do que a presença do Mestre e mais. Talvez Jesus ainda esteja dormindo, porque ele sabe que você está seguro, porque a sua paz é tão forte, tão certa, que ele pode repousar mesmo em meio ao caos e quer te ensinar a fazer o mesmo. Você não precisa controlar as ondas, não precisa entender tudo agora. Você só precisa estar no barco certo com a pessoa certa. E se Jesus está com você, então tudo está sob controle. Lembre-se das palavras do Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Essa não é apenas uma promessa bonita. É uma rocha sobre a qual você pode deitar a cabeça nesta noite. Uma rocha que sustenta o seu barco, que te mantém de pé, mesmo quando o mundo ao redor balança. Enquanto você ouve essa oração, imagine o próprio Jesus ao seu lado no barco, a mão dele sobre o leme, o olhar calmo, a autoridade silenciosa. Ele não está em pânico, ele não está perdido, ele está no comando e ele está contigo. Você pode até fechar os olhos agora e visualizar a tempestade parando, o mar se acalmando, o vento cessando, porque o Mestre se levantou e ordenou: cala-te, aquieta-te, deixe que essa voz ecoe dentro da sua mente agora. Como se Jesus dissesse aos seus pensamentos: aquietem-se, eu estou aqui, nenhum mal te sucederá. Eu sou o seu descanso. Declare agora com fé se desejar: Jesus está no meu barco e por isso eu posso dormir em paz. E agora que nos lembramos de quem está no controle do barco, vamos dar mais um passo de fé. Entender que dormir, na verdade, é um ato de confiança. Porque quem confia em Deus pode se deitar sem medo. E é sobre isso que vamos orar a seguir. Dormir como um ato de fé, texto-chave, Salmo 4, versículo 8. Em paz me deito e logo adormeço, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Agra que vimos que Jesus está no barco da nossa vida e de que Sua presença nos garante segurança mesmo em meio à tempestade. É hora de aprofundar ainda mais o descanso que o Senhor nos convida a viver. Por que dormir? Para quem crê, não é apenas um processo biológico, é um ato espiritual, é um ato de fé. Sim, dormir é confiar, é entregar, é abrir mão do controle e permitir que Deus seja Deus, enquanto você simplesmente descansa na certeza de que Ele está cuidando de tudo. O salmista Davi, que enfrentou lutas, perseguições, ameaças e perdas, escreveu com convicção em Salmo 4, versículo 8. Em paz me deito e logo adormeço, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Essa declaração não foi feita em um tempo de paz exterior. Davi muitas vezes escreveu seus salmos fugindo, escondido em cavernas, sendo injustiçado ou cercado de inimigos. Ainda assim, ele declara: em paz me deito. Por quê? Porque ele sabia que a segurança não está nas circunstâncias, está em quem guarda o nosso descanso. Dormir como um ato de fé significa entender que o mundo pode continuar girando, mas eu posso parar, porque Deus nunca para. Que os problemas podem esperar, mas minha mente precisa ser renovada. Que minha alma precisa desse intervalo sagrado, não como fuga, mas como confiança. Talvez você tenha dificuldade em dormir justamente porque sente que precisa resolver tudo agora, que precisa pensar,
planejar, prever, calcular, controlar. E enquanto sua mente corre, seu corpo tenta descansar, mas não consegue. Deus quer te ensinar hoje a descansar sem medo, a deitar sabendo que o dia acabou, mas que a graça continua, que a noite chegou, mas que Deus continua presente. Salmo 127, versículo 2, diz algo precioso. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Esse versículo é uma promessa e também uma correção amorosa. Ele diz que é inútil perder o sono tentando controlar tudo, porque Deus dá o sono como um presente para os que Ele ama. E esse presente está disponível para você hoje dormir. Como ato de fé, é como entregar as chaves da casa para Deus e dizer: cuida de tudo enquanto eu descanso. É como desligar as luzes do lado de fora e acender a luz da confiança por dentro. É como desligar os ruídos do dia e ouvir no fundo do coração: descansa, filho, eu estou no controle. Mas talvez você diga: chat, eu não consigo. Sempre que deito, os pensamentos voltam, a ansiedade cresce, a mente acelera. E eu te entendo. Isso não é apenas físico, é espiritual. É por isso que você precisa transformar o ato de dormir em um momento de entrega. Entregue a Deus as preocupações que você não consegue resolver agora, as emoções que ainda estão sendo processadas, as dores que ainda não sararam por completo, os medos que insistem em se esconder no escuro. Diga a Ele com fé: Senhor, nesta noite eu escolho confiar. Eu entrego meus pensamentos, meu corpo, minha alma. Eu me deito, porque sei que o Senhor está acordado. Você vai perceber que algo muda quando essa oração vem do coração. É como se uma paz invisível começasse a cobrir sua mente como um manto. Como se os músculos relaxassem, a respiração desacelerasse e o coração se lembrasse: eu sou cuidado. Em Provérbios 3, versículo 24, também está escrito: quando te deitares, não temerás. Ao te deitares, o teu sono será suave. Essa é uma das promessas mais belas da palavra. Deus não quer apenas que você durma. Ele quer que você durma em paz. Durma sem medo, durma suavemente. E isso é fé. Fé que descansa, fé que silencia, fé que entrega, fé que fecha os olhos e confia no invisível. Vamos fazer isso juntos agora. Feche os olhos, respire fundo, diga em silêncio ou em voz baixa: eu não preciso ter todas as respostas. Eu só preciso descansar em quem já tem tudo sob controle. Eu me deito em paz e logo adormeço, porque só o Senhor me faz repousar seguro. Agora visualize sua cama como um altar, um lugar de consagração, de confiança. O quarto onde você está se transforma em um templo silencioso. A presença de Deus entra como uma brisa suave e os anjos do Senhor acampam-se ao redor. A fé é mais do que palavras, é postura, é decisão. E você, ao se deitar com essa fé, está dizendo ao mundo espiritual: aqui há um filho ou filha de Deus que confia, que descansa, que dorme como quem sabe que é cuidado. Faça disso uma rotina, todas as noites. Faça da sua última ação do dia um ato de fé, um tempo de entrega, um tempo de descanso no Senhor. E se essa oração já está te conduzindo à paz, compartilhe com alguém que precise disso. Talvez um amigo, familiar ou irmão em Cristo esteja lutando para dormir, e você pode ser instrumento de descanso para essa pessoa. E agora que você está entendendo que descansar é confiar, que dormir é um ato de fé, vamos lembrar de algo ainda mais poderoso. Você não está sozinho nesta noite. Há anjos ao seu redor e o próprio Deus colocou proteção sobre a sua vida. É hora de orarmos por essa presença guardadora. O anjo do Senhor acampa-se ao redor, texto-chave, Salmo 34, versículo 7.
O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Agora que você compreendeu que dormir é um ato de fé, um gesto de confiança profunda no cuidado de Deus, é hora de se lembrar de algo que muitas vezes passa despercebido durante a noite. Você não está dormindo sozinho. Sim, sua casa pode estar em silêncio, as luzes podem estar apagadas, mas o mundo espiritual está em movimento. E para aqueles que temem ao Senhor, há uma promessa firme, cheia de autoridade e consolo. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Salmo 34, versículo 7. Essa palavra não é simbólica, é real. Os anjos são ministros de Deus enviados para servir àqueles que herdarão a salvação. Hebreus 1, versículo 14. Eles atuam no invisível, guardam, protegem, conduzem. E à noite, enquanto o mundo dorme, os anjos do Senhor estão em missão. Enquanto você fecha os olhos, eles estão de pé. Enquanto você repousa, eles vigiam. Enquanto você sonha, eles batalham por você. É por isso que podemos dormir em paz. Não apenas porque temos fé em Deus, mas porque sabemos que Ele já estabeleceu sentinelas espirituais ao nosso redor. Imagine agora, com os olhos da fé, a sua casa. Os quartos, os corredores, cada canto silencioso. E agora imagine anjos posicionados estrategicamente ao redor. Um na porta, outro junto à janela, outro ao lado da sua cama. Eles não dormem, eles estão em alerta. Estão ali por ordem do Senhor. E estão ali por sua causa. Deus nunca abandona os seus enquanto dormem. Pelo contrário, é durante o sono que Ele coloca os seus anjos para acampar ao redor. O verbo acampar em Salmo 34, versículo 7. É forte, remete à ideia de montar guarda, estabelecer um acampamento de guerra, criar uma base de proteção constante. Você está cercado, não por medo, mas por segurança, não por ameaças, mas por promessas. Em Salmo 91, versículo 11, lemos outra garantia divina. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Perceba, Deus dá ordens, Ele envia, Ele comanda, e os anjos obedecem. Eles se movem ao redor de você não por acaso, mas por instrução divina. Porque você é amado, é cuidado, é protegido. Talvez, sem saber, você já foi livrado de perigos invisíveis durante a noite. Talvez já acordou com alívio sem entender por quê. Talvez já teve um sono mais leve do que o normal e no mundo espiritual havia batalha sendo vencida por você. Você pode descansar hoje com essa certeza. Deus já enviou os anjos, eles estão com você agora. E quando você se deita com essa consciência, algo muda por dentro. O medo vai embora, a sensação de vulnerabilidade cede espaço à paz, porque agora você sabe que não está indefeso. Em 2 Reis 6, o profeta Eliseu estava cercado por um exército inimigo. Seu servo ficou com medo, mas Eliseu orou. Senhor, abre os olhos dele para que veja. E quando o servo teve os olhos abertos, viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. A oração de Eliseu continua válida hoje. Senhor, abre os nossos olhos, abre os olhos da nossa alma, para vermos que nunca estamos sozinhos, que ainda que não vejamos, há mais por nós do que contra nós, que o céu está em alerta, por nossa causa. Hoje, antes de dormir, ore com essa consciência, não como quem pede ajuda desesperadamente, mas como quem recebe a ajuda que já foi enviada. Diga em oração: Senhor, eu te agradeço pelos anjos que o Senhor enviou à minha casa. Eu sei que estou cercado pela tua proteção. E mesmo que meus olhos não vejam, meu coração confia.
Você vai sentir a paz descer, porque a fé se torna mais forte quando lembramos quem está conosco. E lembre-se, essa promessa não é apenas para noites específicas, ela é para todas as noites da sua vida. O anjo do Senhor acampar-se-á, dia após dia, noite após noite. Ele não vai embora quando você apaga a luz, ele não se cansa, ele não se distrai. Ele está em missão por você. Deixe que esta verdade embale seu descanso hoje. Feche os olhos, respire fundo e diga: eu estou guardado, eu estou cercado, eu durmo em paz, porque o Senhor colocou os seus anjos ao meu redor. E se desejar selar essa palavra, comente ou declare com fé: o anjo do Senhor está comigo esta noite. Agora que você se lembra da proteção que o céu estabeleceu ao seu redor, vamos dar mais um passo em direção ao descanso profundo. Conectar o céu à terra por meio da revelação, porque enquanto você dorme, Deus fala, e é sobre isso que vamos orar a seguir. A escada de Jacó, céu conectado à terra. Texto-chave, Gênesis 28, versículo 12. E sonhou, eis que estava posta na terra uma escada cujo topo tocava os céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Agora que você está consciente da proteção celestial que o cerca, dos anjos que acampam ao seu redor enquanto você dorme, é tempo de olhar para o alto com ainda mais esperança. Porque o sono, além de ser descanso, também pode ser momento de revelação. A noite não é apenas o tempo do fim de um ciclo. Para Deus é também o início de algo novo. Em Gênesis 28, a Bíblia narra uma das visões mais simbólicas e profundas da história de fé. Jacó, fugindo de seu irmão Esaú, cansado, ferido e sozinho, parou para descansar em um lugar chamado Luz e ali adormeceu. Ele usou uma pedra como travesseiro e, enquanto dormia, teve um sonho. Uma escada estava posta na terra, com o topo tocando os céus, e anjos de Deus subiam e desciam por ela. Nesse cenário simples, algo grandioso aconteceu. O céu tocou a terra. Através daquele sonho, Deus mostrou a Jacó que, mesmo em fuga, mesmo com medo, mesmo cansado e inseguro, ele estava presente. E mais do que isso, havia uma ligação ativa entre o céu e a terra. Essa escada é uma imagem poderosa do que também pode acontecer com você. Todas as vezes que se deita com o coração entregue ao Senhor, você não dorme num lugar comum. Quando você consagra sua noite a Deus, sua cama se torna um altar. O seu quarto se transforma num ambiente celestial e o céu se conecta à sua vida, assim como aconteceu com Jacó. A oração que você está fazendo agora está ativando essa escada espiritual. Anjos sobem com seus clamores, anjos descem com respostas. O céu está em movimento. Há trânsito entre o divino e o humano. E isso acontece quando o coração se rende. Talvez você não tenha uma visão como Jacó teve. Talvez não veja uma escada literal. Mas o que Jacó viu, você pode experimentar em espírito. A certeza de que o céu não está distante, de que Deus está próximo, de que há uma ponte entre o que você sente e o que Ele quer fazer. E sabe o que é mais incrível? Quando Jacó acorda, ele declara: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Gênesis 28, versículo 16. Quantas vezes dormimos sem perceber que Deus estava ali o tempo todo? Quantas noites passamos como se estivéssemos sozinhos, sem saber que anjos estavam em ação e o céu estava acessível? Talvez hoje, nesta noite, Deus esteja te dizendo: filho, filha, eu sempre estive aqui. Só precisava que você parasse para descansar, para eu poder te mostrar. Porque o céu não se afasta quando estamos fracos. Ele se revela quando nos rendemos. Jacó não era perfeito. Ele estava fugindo, com medo, com culpa.
Mas foi justamente nesse momento vulnerável que Deus escolheu revelar a escada. Por quê? Deus não precisa que você esteja forte, Ele precisa que você esteja aberto. E é isso que você está fazendo agora. Jesus, em João 1, versículo 51, diz algo ainda mais forte. Em verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Cristo é a verdadeira escada. Ele é a ponte viva entre o céu e a terra, aquele que liga o coração humano ao trono eterno. Quando você ora em nome de Jesus, você acessa o céu. E quando você dorme em paz com Ele, o céu se conecta com você. Nesta noite, Deus quer ativar essa realidade na sua vida. Ele quer mostrar que o espiritual não está distante, está acontecendo aqui. Agora, enquanto você ora, enquanto você respira, enquanto você descansa, ore assim: Senhor, mesmo que meus olhos não vejam, eu creio que o céu está acessível. Eu creio que o Senhor está neste lugar. Abre meus olhos espirituais. Fala comigo como falou com Jacó. Conecta meu coração ao teu trono, mesmo enquanto durmo. Essa oração pode parecer simples, mas ela abre portas no invisível. Ela realinha o mundo espiritual ao redor de você. Porque Deus quer fazer mais do que te dar uma boa noite de sono. Ele quer selar sua noite com presença. E que tal declarar, com fé: meu quarto é um lugar onde o céu toca a terra. Enquanto eu durmo, o céu trabalha por mim. Isso não é uma frase bonita. É uma verdade espiritual. E você pode vivê-la noite após noite, se continuar fazendo da oração o seu último ato do dia. E agora que você viu que o céu está conectado à terra, que há anjos em movimento e que a presença de Deus se revela no descanso, é hora de olhar para mais um símbolo poderoso, a coluna de fogo que guiava o povo à noite. Porque mesmo na escuridão, Deus continua iluminando o caminho. A coluna de fogo na noite escura. Texto-chave, Êxodo 13, versículo 21. E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Depois de entender que há uma escada espiritual, ligando o céu à terra, que a presença de Deus se manifesta mesmo enquanto dormimos, é hora de lembrar de algo que traz segurança profunda. Deus não nos abandona na escuridão. Pelo contrário, é nas noites mais escuras que Ele acende suas colunas de fogo. Em Êxodo 13, enquanto o povo de Israel caminhava pelo deserto rumo à terra prometida, a presença de Deus se manifestava de forma visível. De dia, uma coluna de nuvem os guiava. À noite, uma coluna de fogo os iluminava. Isso é tremendo, porque Deus sabia que o deserto era cheio de incertezas, de perigos, de solidão. E principalmente sabia que à noite o medo cresce. A ausência de luz gera insegurança. O frio do deserto parece mais intenso. Os ruídos se tornam ameaçadores. Mas foi exatamente nesse cenário que Deus decidiu permanecer visível. A coluna de fogo não era apenas simbólica, ela era real. Ela trazia luz, calor, direção e segurança. E hoje, espiritualmente, essa coluna continua disponível para mim e para você. Quando você deita para dormir, muitas vezes é nesse momento que a noite escura se manifesta por dentro. Medos não resolvidos, angústias ocultas, preocupações que voltam à mente, sensações de solidão. Mas é nessa hora que Deus diz: eu sou tua coluna de fogo. Eu te ilumino mesmo na escuridão. Eu continuo guiando teus passos enquanto o mundo dorme. Dormir com essa consciência muda tudo. Você já não fecha os olhos no escuro, mas na luz da presença de Deus. Mesmo que tudo ao redor esteja apagado,
Há uma chama acesa dentro de você, a chama da fé. A luz que não se apaga quando as situações apertam. O Salmo 119, versículo 105 diz: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E à noite, quando você está vulnerável, essa lâmpada continua acesa. A palavra de Deus continua sendo direção. A presença dele continua sendo proteção. Talvez você esteja passando por um tempo escuro, talvez não apenas no natural, mas também no espiritual. Talvez sua alma esteja num deserto, talvez você se sinta sem saída, sem chão, sem visão clara do amanhã. Mas hoje, Deus te lembra. Eu sou a coluna de fogo no meio da sua escuridão. Você não está caminhando sozinho. Eu sou a luz que brilha no vale. Mas mesmo no meio da noite, eu continuo com você. Ore comigo agora. Senhor, mesmo que eu não veja o caminho todo, eu confio que o Senhor está me guiando. Seja minha luz nesta noite. Seja minha coluna de fogo enquanto descanso. Que tua presença brilhe no meio da escuridão. Isso é descanso espiritual. É confiar que a escuridão não tem domínio sobre você, porque há luz dentro e ao redor. É dormir sabendo que o céu não se apaga. Em João 8, versículo 12, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Isso significa que mesmo quando você não entende o que está acontecendo, você não está perdido. Porque a luz não depende da lógica, ela depende da presença. Deus não prometeu que você nunca enfrentaria desertos, mas prometeu que nunca te deixaria sozinho neles. Ele não disse que as noites não viriam, mas garantiu que teria coluna de fogo para cada uma delas. E isso é algo que você pode declarar com fé agora. Mesmo na noite escura, Deus está comigo. Mesmo no silêncio, Ele está me guiando. E imagine agora, com os olhos da fé, a presença de Deus como uma chama suave, ardendo ao lado da sua cama. Não para te queimar, mas para te confortar, para aquecer o coração, para manter o medo longe, para que sua alma se lembre: a noite pode estar escura, mas eu sou filho da luz. Antes de dormir, declare com autoridade: Senhor, eu não temerei a escuridão, porque onde o Senhor está, há luz, e a tua luz me alcança nesta noite. Essa luz é mais do que conforto. Ela é estratégia divina. Ela vai te ajudar a enxergar o que parecia escondido, a entender o que parecia confuso, a esperar mesmo sem ver. E sabe o que é mais bonito? É que essa luz não se apaga com o tempo. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais forte ela fica. Quanto mais você ora, mais ela brilha. Quanto mais você se rende, mais ela aquece sua alma. E agora que você está cercado pela luz da presença, mesmo em meio à escuridão, vamos lembrar de como Deus fala, mesmo enquanto dormimos. Porque há algo precioso acontecendo nas madrugadas. Os sonhos podem carregar a direção de Deus. Vamos orar sobre isso no próximo momento. José e os sonhos proféticos. Texto-chave, Gênesis 37, versículo 5. Teve José um sonho que contou a seus irmãos. Por isso, o odiaram ainda mais. Depois de entender que Deus é a coluna de fogo nas noites escuras, aquele que ilumina, aquece e guia, agora precisamos abrir o coração para uma outra maneira como Ele age enquanto dormimos, por meio de sonhos. Sim, Deus fala enquanto você dorme. Ele instrui, cura, revela, confirma e prepara. E hoje, Ele quer te lembrar disso. Em Gênesis 37, lemos que José teve um sonho. Um sonho que, aos olhos naturais, parecia estranho e até exagerado. Mas no mundo espiritual, era um vislumbre do propósito de Deus para a sua vida. A Bíblia diz: teve José um sonho que contou a seus irmãos. E aquele sonho não só mudou o curso da sua história, como também foi o começo de um processo de amadurecimento, de obediência, de fé.
José não teve aquele sonho durante o culto, nem num momento de oração intensa. Ele estava dormindo. E isso nos mostra algo precioso. Deus usa até o nosso sono para nos instruir, porque o Espírito Santo não para de agir quando fechamos os olhos. Ele continua operando enquanto descansamos. Talvez você nunca tenha considerado seus sonhos como algo espiritual. Talvez ache que são só reflexo de emoções ou coisas do dia, mas a Bíblia mostra que Deus fala sim, em sonhos. Em Jó 33, versículos 15 e 16 está escrito: em sonhos, em visões da noite, quando cai sono profundo sobre os homens, então lhes abre os ouvidos e lhes cela a instrução. Ou seja, enquanto o corpo repousa, o céu continua trabalhando. Enquanto o mundo desacelera, Deus aproveita o silêncio para falar ao coração. E os sonhos, para quem anda em aliança com Deus, podem carregar mensagens proféticas, orientações espirituais, cura interior e confirmação de propósito. Talvez você já tenha tido sonhos marcantes e não entendeu. Talvez tenha tido visões dormindo que te impactaram, mas não soube interpretar. Talvez nem se lembre dos seus sonhos, mas já acordou diferente, com paz, com resposta, com direção. Isso pode ter sido Deus falando, sutilmente, profundamente. José não compreendeu imediatamente tudo o que viu, mas ele guardou no coração. Ele soube que havia algo maior. E essa fé o sustentou, mesmo quando tudo parecia contradizer o que ele sonhou. E aqui está um princípio espiritual. Deus pode te mostrar hoje, no sonho, algo que só vai acontecer anos depois. Ele pode te preparar agora para algo que você ainda nem vive. E Ele pode usar o sono desta noite para curar, alinhar ou revelar algo que só Ele conhece. Lembre-se de que os sonhos de José passaram por provas. Ele foi vendido, injustiçado, esquecido, preso, mas nunca abandonado. E tudo isso fez parte do processo até o sonho se cumprir. Enquanto você ora e dorme, com o coração entregue, peça a Deus que fale com você, que ministre durante o sono, que revele o que você não percebe acordado. Ore assim: Senhor, assim como falaste com José, fala comigo. Mostra-me o que preciso entender. Revela o teu querer. Cura o que está escondido. Ministra a minha alma até enquanto durmo. Isso ativa sua sensibilidade espiritual. Isso mostra ao céu que você está disponível e o Espírito Santo ama corações que estão disponíveis. Também é importante lembrar, nem todo sonho vem de Deus. Alguns são reflexos do cansaço, da ansiedade, da carne. Outros podem até ser opressões espirituais. Por isso, orar antes de dormir e consagrar sua mente é essencial para proteger e filtrar a origem dos sonhos. Diga com fé: eu consagro minha mente ao Senhor. Todo sonho que vier de Deus será acolhido. Todo sonho que não vier será rejeitado. Eu declaro minha mente alinhada ao Espírito Santo. Você pode até manter um caderno ao lado da cama e, quando acordar com algo marcante, anotar. Com o tempo, perceberá que há padrões, confirmações, direções. José não foi o único a receber sonhos proféticos. Deus falou com Jacó em sonho. Orientou José, esposo de Maria, para proteger Jesus. Alinhou decisões importantes no livro de Daniel. Alertou. Reis e servos, o Senhor continua sendo o mesmo. Ele ainda fala, Ele ainda revela, Ele ainda ministra nos sonhos. E hoje pode ser o início de uma nova temporada para você. Uma estação onde as madrugadas não serão mais tomadas por inquietação, mas preenchidas por revelações, onde o sono não será apenas descanso, mas também um portal de comunhão com o Espírito. Antes de dormir, declare com fé: Senhor, eu recebo os teus sonhos. Usa minhas noites para falar comigo. Que o teu Espírito ministre meu coração enquanto durmo. Essa entrega pode parecer pequena, mas libera grandes movimentos espirituais, porque Deus
ama falar com quem ouve até dormindo. E agora que você está pronto para receber direção mesmo dormindo, vamos lembrar de algo ainda mais poderoso. Quando oramos com fidelidade, o livramento vem. E quando nos deitamos em oração, podemos acordar em vitória. A seguir, vamos orar como Daniel, aquele que venceu leões com oração. Daniel, oração e livramento no amanhecer, texto-chave. Daniel 6, versículo 22. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Após entender que Deus fala enquanto dormimos e que pode usar os sonhos como canal de revelação, vamos agora nos lembrar de algo igualmente poderoso. A oração feita à noite pode preparar o livramento que chega pela manhã. E para isso, não há exemplo mais marcante do que o de Daniel. No capítulo 6 do livro de Daniel, vemos a história de um homem íntegro, fiel, temente a Deus e que, por sua fidelidade, foi lançado numa cova cheia de leões. Não porque fez algo errado, mas porque se recusou a parar de orar. Daniel sabia que uma simples oração podia mudar o ambiente. E mesmo sob ameaça, mesmo com risco de vida, ele dobrava os joelhos 3 vezes ao dia, voltado para Jerusalém, e apresentava tudo diante de Deus. E é sobre isso que precisamos refletir hoje. Quando você se deita em oração, você não está apenas terminando o dia, você está abrindo caminho para o livramento que virá ao amanhecer. Daniel foi lançado na cova ao entardecer. Passou a noite inteira cercado por leões. Mas enquanto os homens dormiam, Deus estava agindo. E ao romper da manhã, o rei correu até a cova e gritou: Daniel, servo do Deus vivo, será que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, pôde livrar-te dos leões? E Daniel respondeu, com vida, paz e convicção: O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Isso é o que Deus faz por quem ora com fé. Ele fecha bocas que querem nos devorar. Ele nos guarda na escuridão da cova. Ele atua, em silêncio, mas com poder. E quando a manhã chega, ele nos mostra que não estávamos sozinhos. Talvez a sua cova hoje não tenha leões literais, mas pode ter uma crise emocional, um diagnóstico difícil, uma ameaça invisível, uma situação sem saída. E talvez, enquanto você se deita, se pergunte: será que vou suportar? Será que vou sair dessa? Será que Deus está vendo? A resposta de Daniel ecoa até hoje. O meu Deus enviou o seu anjo. E ele também pode enviar por você, durante esta noite, durante este sono, durante o tempo em que você se rende. Faça agora essa oração com fé. Senhor, se houver alguma cova diante de mim, fecha a boca dos leões. Se houver ameaça, envia teus anjos, que minha oração hoje prepare o meu livramento amanhã. Há um mistério poderoso na oração que fazemos antes de dormir. Ela carrega a autoridade para mudar o amanhecer. Ela sela portas que o inimigo tenta abrir. Ela prepara livramentos invisíveis. Ela ativa o céu. Daniel foi para a cova sem resistência, mas foi com a certeza de que o seu Deus era fiel. E por isso, ele dormiu entre leões e acordou em paz. Isso é descanso espiritual. Isso é confiança plena. O Salmo 3, versículo 5 declara: Eu me deitei e dormi. Acordei, porque o Senhor me sustentou. E talvez você precise declarar isso agora, com coragem e fé. Eu me deito hoje, mesmo diante dos leões, porque o meu Deus já está fechando bocas, quebrando correntes e preparando o livramento. O que os homens disseram ser seu fim, Deus pode transformar em um novo começo. O que foi armadilha, Deus transforma em testemunho. A cova que deveria te calar pode ser o palco onde Deus mostrará que está contigo. E como tudo começou? Com oração, com constância,
com um coração rendido, mesmo em tempos difíceis. E isso você também pode fazer agora. Deixe que a sua oração noturna suba ao céu como incenso. Deixe que o seu quarto se torne, como o de Daniel, um lugar de vitória silenciosa. Diga assim com fé: Senhor, eu não tenho controle sobre o amanhã, mas confio que o Senhor já está lá, e por isso descanso hoje em oração. Enquanto você ora, o céu se move. Enquanto você entrega, Deus age. Enquanto você dorme, anjos são enviados para preparar seu livramento. E ao amanhecer, assim como Daniel, você vai declarar: o meu Deus cuidou de mim. Aprendemos aqui a confiar no Deus que guarda na cova e age no silêncio da noite. Vamos seguir para mais um exemplo de fé. Uma mulher que orou com lágrimas e foi ouvida. Porque há orações silenciosas que tocam o céu com força. Anã, a oração com lágrimas que toca o céu. Texto-chave, 1 Samuel 1, versículo 13. Ana falava no seu coração, só se moviam os seus lábios e não se ouvia a sua voz, mas o Senhor a ouviu. Depois de vermos que Daniel venceu, os leões com oração, mesmo em silêncio e na escuridão da cova, vamos agora olhar para mais uma oração poderosa. Uma oração feita por uma mulher comum, mas com o coração totalmente entregue. Seu nome era Ana, e suas lágrimas se tornaram sementes de um milagre. Em 1 Samuel capítulo 1, lemos que Ana era estéril, humilhada, injustiçada, ridicularizada. Ano após ano subia ao templo com o marido com um único pedido: um filho. Mas naquele ano em especial, Ana orou diferente. Ela não gritou, não fez discursos, não buscou atenção. Ela só chorou em silêncio, movendo os lábios, com o coração aberto. Às vezes, as orações mais poderosas não são as mais eloquentes, são as mais sinceras. Deus não se impressiona com palavras bonitas. Ele responde ao que é verdadeiro, ao que é entregue, ao que vem das entranhas da alma. Ana chorava, mas sua oração foi ouvida, porque as lágrimas também falam. Salmo 56, versículo 8, diz que Deus recolhe as nossas lágrimas em seu odre. Cada lágrima é registrada, cada clamor silencioso é notado. E naquela noite, Ana tocou o céu com uma oração que ninguém ouviu, mas que Deus respondeu. Talvez você esteja aqui agora ouvindo essa oração e se sentindo como Ana, com a alma cansada, com o coração apertado, com pedidos não atendidos, com promessas que parecem distantes, com orações que você sente que ninguém escutou. Mas hoje o céu te diz: eu ouvi, mesmo quando ninguém ouviu. Eu vi, mesmo quando ninguém percebeu. A oração de Ana nos ensina algo poderoso. Você não precisa ser forte para orar, não precisa estar no controle, não precisa esconder as emoções, basta ser sincero. Ana orou com tudo o que tinha, ela se derramou diante do Senhor. E naquele momento, o profeta Eli, que a observava, pensou que ela estivesse embriagada, porque a intensidade da entrega parecia insensata aos olhos humanos. Mas Deus entendeu, Deus ouviu. E Deus respondeu. Em 1 Samuel 1, versículo 17, Eli diz a Anã: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que fizeste. E o texto diz que Ana foi embora com o rosto já diferente. Já havia paz, já havia resposta. Sabe o que isso nos mostra? Que às vezes Deus responde com paz antes mesmo de responder com solução. Ele muda o rosto antes de mudar a realidade. Ele traz descanso ao coração antes do milagre se manifestar. Talvez hoje o que Deus quer te dar, antes de tudo, é esse toque na alma, essa certeza de que Ele ouviu, essa força que vem só pelo fato de saber: eu falei com o meu Pai e Ele ouviu. Ore comigo.
Senhor, talvez eu não tenha palavras hoje, mas tenho um coração que se rende. Eu me derramo diante de ti como Ana. Ouve minhas lágrimas, ouve meu silêncio. Eu confio que o Senhor me ouve mesmo quando não digo nada. Essa oração tem peso no mundo espiritual, porque é feita com sinceridade, porque vem das profundezas, porque é uma entrega. Talvez você precise apenas chorar na presença de Deus esta noite. Não lute contra isso. O Espírito Santo entende suas lágrimas melhor do que você entende suas palavras. Ele interpreta a dor, ele traduz o gemido, ele transforma a lágrima em intercessão. Romanos 8, versículo 26 diz que o Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. E é isso que ele está fazendo agora, intercedendo por você, orando com você, tocando o céu ao seu favor. Declare com fé: o Senhor recolhe minhas lágrimas, e nenhuma oração sincera será esquecida. Você pode descansar. O que Ana viveu, você também pode viver. E talvez, como ela, você também será surpreendido. Porque da oração mais silenciosa nasceu um profeta, do choro solitário veio um milagre que mudou a história de Israel. O nome do milagre foi Samuel, pedido ao Senhor. E ele foi resposta àquela oração feita em lágrimas. Você não sabe o que suas orações silenciosas estão gerando, mas o céu sabe, e Deus está trabalhando. Dormir depois de uma oração como essa é como deitar no colo do Pai. É dizer: eu não sei o dia de amanhã, mas sei quem me ouve hoje. Eu não sei quando virá a resposta, mas sei que fui ouvida. E isso me basta. Que esta seja a sua declaração nesta noite. Eu fui ouvido, e por isso descanso. E agora que entendemos que até as lágrimas em silêncio tocam o céu, vamos lembrar do momento mais intenso de entrega que Jesus viveu, o Getsêmani. Lá, ele mostrou que nas noites mais difíceis, a vontade do Pai continua sendo perfeita e que orar, mesmo em dor, é sempre o caminho. Jesus no Getsêmani, entregar a vontade nas madrugadas, texto-chave. Mateus 26, versículo 39. Meu Pai, se é possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois de termos orado com Ana, entregando lágrimas e dores mais profundas diante de Deus, somos convidados agora a olhar para o maior exemplo de rendição que a humanidade já viu. Jesus no Getsêmani. Foi ali, em uma madrugada escura, silenciosa, cheia de agonia e oração, que o Salvador do mundo nos mostrou o que significa confiar no Pai, mesmo quando tudo dentro de nós quer fugir. Mateus 26 nos leva até esse momento íntimo, doloroso e sagrado. Jesus, já sabendo que sua hora se aproximava, se retira com os discípulos e vai orar. E não é qualquer oração. É uma oração cheia de suor, de angústia, de sangue, de rendição. Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Essa frase é um dos maiores atos de fé e obediência já pronunciados. Jesus sabia o que vinha pela frente. Sabia da dor, da traição, da cruz. Ele podia ter recuado, ele podia ter resistido, mas ele escolheu confiar, escolheu obedecer, escolheu entregar. E se até Jesus, o Filho de Deus, passou por uma madrugada em agonia, isso nos ensina algo. Não é pecado sentir medo, não é fraqueza dizer que está difícil. A questão não é o que sentimos, é o que escolhemos fazer com o que sentimos. Jesus levou sua dor para o Pai. Ele não fugiu, ele orou. E ali, mesmo, cercado de tristeza, o céu o fortaleceu. Lucas 22, versículo 43 diz: então lhe apareceu um anjo do céu que o fortalecia. Isso é tremendo, porque mostra que Deus não ignorou a dor do seu filho.
Ele não tirou o cálice, mas deu forças para enfrentá-lo. Quantas vezes à noite nos deitamos com dores na alma, com lutas internas, com decisões difíceis, queremos fugir, sumir, desaparecer. Mas o que Jesus nos ensina é: nas madrugadas mais difíceis, a resposta não está na fuga, está na rendição. Talvez nesta noite você esteja enfrentando o seu próprio Getsemane. Uma decisão dura, um medo oculto, um pedido que parece não ser ouvido, um cansaço profundo. Mas Jesus te chama para fazer o que ele fez: orar, entregar, confiar. Faça agora esta oração com fé, mesmo que em voz baixa. Pai, eu não entendo tudo. Está doendo, está pesado, mas eu confio. Em ti, se possível, alivia este fardo, mas acima de tudo, que seja feita a tua vontade. Essa oração, feita com sinceridade, move o céu. Porque Deus não rejeita corações quebrantados. Ele não se fecha ao clamor dos seus filhos. E mesmo quando ele não muda a situação, ele fortalece quem confia. Em 2 aos Coríntios 12, versículo 9. O Senhor diz a Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Jesus não saiu do Getsemane com o problema resolvido, mas saiu com paz para enfrentar o que viria. E às vezes, o maior milagre que Deus faz em nós não é mudar o que está ao redor, é mudar o que está dentro. Ele transforma o coração ansioso em um coração em paz. Ele transforma o coração resistente em um coração rendido. Ele nos prepara por dentro para o que está por vir, e aqui está algo ainda mais profundo. A cruz começou a ser vencida no Getsemane, porque foi ali que Jesus disse sim, ali que ele entregou, ali que ele decidiu: não o que eu quero, mas o que tu queres. E ali o céu venceu. Essa noite pode ser o seu Getsemane. Você não precisa se levantar com tudo resolvido, mas pode se levantar com paz, com coragem, com um novo nível de confiança, com a certeza de que você está dizendo sim para o céu. Ore agora: Senhor, mesmo quando não entendo, eu confio. Mesmo com lágrimas, eu te obedeço. Mesmo com medo, eu digo sim. Sim para a tua vontade. Sim para o teu plano. Sim para o teu tempo. E você verá, o céu enviará força, o Espírito Santo virá com alívio, o coração será renovado, e o que parecia impossível se tornará leve, porque não será mais você tentando sozinho, será você caminhando com o céu. Isaías 40, versículos 29 a 31 diz: Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Você está esperando no Senhor nesta noite. Você está entregando o fardo. Você está orando como Jesus orou. E isso é o suficiente. Talvez a resposta venha amanhã. Talvez demore mais. Mas a paz que você está sentindo agora já é um sinal. Você não está só. Você não está fraco. Você está sendo renovado. Deite-se com esse descanso no coração. Você passou pelo Getsemane e escolheu confiar. Se desejar declarar isso com fé, diga: mesmo na minha noite mais difícil, eu escolho a vontade de Deus. E agora que entregamos até nossas vontades mais profundas ao Senhor, chegou o momento de encerrarmos essa oração com poder. Vamos profetizar descanso, declarar paz e selar tudo o que foi orado com fé. Porque o descanso é uma promessa, e vamos recebê-lo juntos agora. Isaías 26, versículo 3 nos diz: Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme em ti, porque confia em ti. Chegamos ao final desta oração longa, profunda, cheia de entrega, clamor, adoração e rendição. Caminhamos por vales de silêncio e entrega,
por desertos iluminados pela presença, por noites em que Deus falou, agiu, fortaleceu e se revelou. E agora é hora de selar tudo com fé, porque oração não termina apenas com um amém. Ela se encerra com autoridade, com declaração, com profecia. E é isso que faremos agora. Profetizar descanso sobre sua mente, declarar paz sobre sua alma, selar proteção sobre sua casa e decretar que o Senhor te acompanhará durante toda a noite e além dela. A palavra de Deus diz em Provérbios 18, versículo 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Os que a amam comerão do seu fruto. Por isso, o que sai da sua boca tem poder. O que você declara com fé se torna um movimento no mundo espiritual. Você orou, você entregou, você chorou, você creu. Agora você declara, profetiza, sela, porque o descanso já chegou. E ele não vem do ambiente, vem da palavra. Declarações proféticas para encerrar sua noite. Eu declaro que minha mente está em paz, porque minha confiança está em Deus. Eu declaro que pensamentos de medo, confusão ou insônia não terão autoridade sobre mim nesta noite. Eu declaro que o Senhor é meu pastor, e nada me faltará, nem o descanso. Eu declaro que minha cama será lugar de cura, alívio e renovo. Eu declaro que os anjos do Senhor estão acampados ao meu redor, guardando meu sono. Eu declaro que esta noite será marcada por sonhos de revelação, cura e direção. Eu declaro que o Espírito Santo está sobre minha casa, envolvendo cada cômodo com paz. Eu declaro que minha alma está leve, meu corpo está sereno e meu espírito está em comunhão com Deus. Eu declaro que minha vontade está rendida à vontade do Pai. Eu declaro que não há condenação para mim, pois estou em Cristo Jesus. Eu declaro que a presença de Deus me envolve como um cobertor celestial. Eu declaro que acordarei amanhã com ânimo, com esperança renovada, com paz multiplicada. Diga agora, com fé, tudo o que foi orado nesta noite está selado. Nada será perdido, tudo será multiplicado. Sinta seu corpo relaxar, sinta sua respiração desacelerar, sinta sua mente silenciar. Isso é a paz que vem do alto, isso é o resultado da entrega, isso é Deus respondendo, eu estou aqui. Lembre-se da promessa em Salmo 4, versículo 8, Mas me deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Essa promessa agora é sua, é sobre você, está ativa. Se esta oração falou ao seu coração, se tocou sua alma, se trouxe consolo e presença, eu quero te convidar a caminhar conosco em fé. Aqui no canal Palavra e Oração, você encontra lugar de refúgio, de intercessão, de consolo e palavra viva. Inscreva-se e ative o sininho para não perder as próximas orações. Compartilhe esta oração com alguém que precise dormir em paz hoje e se sentir no coração. Comente com fé. O Senhor me deu descanso nesta noite, ou minha mente está em paz. Eu confio em Deus. Essa interação não é só engajamento, é um ato de fé, é testemunho, é semente espiritual. E alguém pode ser abençoado porque você liberou essa palavra. Em nome de Jesus, eu profetizo sobre sua vida nesta noite que você terá sono restaurador como nunca teve antes, que seu espírito será visitado pela presença de Deus, que todo laço emocional, espiritual ou mental foi quebrado nesta oração. Que o ciclo de insônia termina hoje, que o Espírito Santo será sua companhia até o amanhecer, que sonhos de paz e visões proféticas virão, que você se levantará renovado, sarado e cheio de esperança. Romanos 15, versículo 13 diz que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança, pelo poder do Espírito Santo.
Essa paz, essa esperança e essa alegria agora te envolvem, e que nesta noite você possa declarar em seu coração: minha alma descansou, minha mente silenciou, meu espírito se rendeu, e o meu corpo agora repousa, porque Deus cuidou de tudo. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por cada palavra, por cada clamor, por cada toque da tua presença nesta oração. Obrigado porque o Senhor esteve conosco do início ao fim. Obrigado porque ouvimos, sentimos e recebemos. Agora nós te pedimos. Sela cada palavra com o teu Espírito. Guarda cada coração que orou conosco. Livra, protege, cura, restaura, renova. Que esta noite seja marcada pelo teu descanso, que o teu amor cubra cada pensamento, que o teu Espírito envolva cada quarto, e que cada pessoa que orou aqui acorde com a certeza de que foi visitada por ti, em nome de Jesus. Amém.